Bom dia, Escola de Profetas. Bom dia. Bom dia para você aí de casa. Que alegria, mais um dia estarmos juntos na presença do Senhor. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Aqui nós estamos felizes porque todos os dias vocês estão assistindo esses vídeos. E hoje nós estamos alegres e felizes também porque nós temos um aluno novo aqui do nosso lado. Eu estou com um aluno novo aqui. Ele agora vai se apresentar e falar de onde ele veio e o nome dele. Bom dia, professor Cícero. Bom dia, Escola de Profetas. Bom dia. Bom dia também a você que está em casa. É um prazer estar aqui. Eu me chamo Caio, tenho 19 anos, vim diretamente de Caucaia, região metropolitana de Fortaleza, no estado do Ceará, e vim para a Escola de Profetas na 18ª turma, tendo a plena convicção do Espírito Santo de que esse é o lugar que ele me chamou para que eu possa estar preparado para dar a última mensagem de advertência ao mundo a perecer, e não somente eu, mas também toda a minha comunidade de irmãos que estão aqui. E você também é convidado para se fazer presente conosco. Aliste-se a esse exército e faça parte daqueles que triunfarão e seguirão o Cordeiro por onde quer que ele andar. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém. Estamos aqui com o cearense. Aproveito e quero mandar um abraço para meu irmão Cícero, meu xará, lá do Ceará, e o sogro dele, irmão José, que é um missionário também lá. Que Deus abençoe vocês aí. E eu convido todo o Ceará, o Brasil, todo o globo terrestre para se ajoelhar agora diante do Rei dos Reis e falarmos com ele. Vamos lá? Vamos. Santo, santo e eterno Deus, grandioso Pai, é no nome do nosso Salvador Jesus Cristo que nós estamos aqui de joelhos, agradecido pela Tua graça, pela Tua misericórdia. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos deu mais uma chance de Te servir. Senhor, nesta manhã nós queremos pedir perdão pelos nossos pecados e pedir que o Senhor direcione os nossos passos. Queremos, Senhor, Te falar que nós só conseguiremos se o Teu Santo Espírito nos guiar. Ele é o nosso professor. Nos ajuda, Senhor, a melhorar a cada dia através do poder do Espírito Santo. Nos dá, Senhor, o poder do Teu Espírito neste dia, que nós possamos ter, Senhor, a convicção que o Senhor está conosco e que cada dia o Senhor tem nos ajudado. Abençoa meus irmãos que estão em casa, as famílias, essa pessoa que está aí sozinha assistindo, que ela possa sentir o poder do Espírito Santo sobre ela. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nesse momento, iremos todos juntos entoarmos o hino 306, Eis-nos prontos. Senhor, somos teus.
Muito bem, estamos prontos. Você está pronto aí? Para que tem que estar pronto, Caio? Pronto para ir ao mundo e levar a última mensagem de advertência. Estamos aqui. Isso mesmo. Vamos agora estar pronto para também decorar a palavra de Deus. Vamos lá? O texto hoje está em João 14, do 13 ao 15. Vamos lá, professor? No 3, né? Sim. 1, 2, 3. João 14, do 13 ao 15. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Se me amais, guardais os meus mandamentos. João 14, do 13 ao 15. João 14, do 13 ao 15. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Se me amais, guardais os meus mandamentos. João 14, do 13 ao 15. João 14, do 13 ao 15. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Se me amais, guardais os meus mandamentos. João 14, do 13 ao 15. Que coisa boa, né? Se você ama a Jesus, guarda os mandamentos dele. Você que é de outra religião, eu tenho certeza que várias pessoas assistem de outras religiões que não são adventistas. Medite nesse verso. Jesus está dizendo, se você ama ele, guarda os mandamentos dele. Amém. Que Deus te abençoe. Bom dia, igreja. Bom dia. Bom dia para você que está em casa. Espero que você tenha acordado muito bem, com a certeza da vitória que Deus vai te dar durante o dia de hoje. Amém. Bom dia, irmão Lucas. Bom dia, professor. Como você dormiu? Eu dormi muito bem. Que coisa boa. Hoje o estudo vai ser explanado por dois sanguíneos. Um beijo. Mas você aí em casa deve estar perguntando, o que é sanguíneo? No canal Maísa Ribeiro Oficial, lá tem um sermão tremendo falando sobre temperamento. Lá vai explicar sobre o sanguíneo. A professora Maísa vai estar explicando detalhadamente o que é sanguíneo, o que é fleumático, o que é colérico, melancólico. E você vai descobrir qual é o seu temperamento, não é não, Lucas? Isso mesmo. E nesta manhã, pela graça de Deus, nós estudamos o Salmos capítulo 101, 102, Atos dos Apóstolos, capítulo 5, do 12 ao 42, e também estudamos Atos dos Apóstolos, capítulo 8, perante o Sinédrio. E no Salmos 102, vamos explanar agora e estudar um pouco aquilo que o Senhor Deus colocou no nosso coração durante essa manhã, e espero que você tenha enchido o seu coração. No Salmo 101, vem falando sobre Davi promete a Deus andar perante ele. Mas eu gostaria de destacar alguns textos que me chamaram bastante atenção. No versículo 5, isso me fez pensar bastante. No verso 5 diz assim, aquele que murmura do seu próximo, às escondidas, eu destruirei. Essa palavra é muito forte, né? Destruir, próprio Deus falando, eu destruirei. Continua, aquele que tem olhar ativo e coração soberbo, não suportarei. Deus aqui é bem claro nesse assunto. Irmão, a melhor maneira de calar o difamador é não dar ouvido para o que ele fala. E as pessoas perguntam, mas como eu vou fazer isso? Sabe o que você faz? Quando alguém vier com fofoca ou difamar você, sabe o que você vai fazer? Você pode perguntar, isso é verdade? Então vamos até ele. Então ali acaba na hora a fofoca. É terrível, a fofoca é terrível. É como Lúcifer. Lúcifer no céu saiu espalhando. E o que aconteceu? Contenda entre irmãos. E o Senhor aqui é bem claro nessa questão. Ou seja, temos que deixar de ser fofoqueiro, porque isso é diabólico, é coisa de Satanás. Então, temos que tirar isso da nossa vida
e colocar aquilo que Deus quer no nosso coração. E no verso 6, que eu enchi meu coração, no verso 6 é isso. Os meus olhos estarão sobre os fiéis da terra, para que se assente comigo o que ainda que anda no meu caminho. Ou seja, não tem aquele ditado popular que diz assim: diga com quem tu anda e eu direi com quem tu és. Olha, eu recomendo para você, ande com pessoas que é íntegra, ande com pessoas que vivem os princípios do Senhor Deus. E você vai ter o privilégio de copiar as pessoas que têm a semelhança de Jesus. Não ande com pessoas ácidas, pessoas que não têm Deus no seu coração. Então, esse é o privilégio de nós termos essa chance de andar com pessoas que pensam coisas do céu. E no 102, me chamou bastante atenção o verso 11, que diz assim: os meus dias são como sombra que declina e como Eva me vou secando. Irmão, nós precisamos andar na luz e nos preparar para viver na presença do Deus eterno. E no verso 16 vem uma promessa maravilhosa. O que é que diz no verso 16? Diz assim, quando o Senhor edificar Sião, parecerá na sua glória. Amém, louvado seja o Senhor Deus. E no verso 17 diz assim: e ele atenderá a oração do desamparado e não desprezará a sua oração. Irmão, você que está em casa, não desista. Não desista. Clame a Deus. Ore, converse com teu Deus. E Ele responderá o tempo certo. Então confie e o Senhor Deus vai te abençoar. No verso 25, me deixou meu coração cheio de esperança, que diz assim, desde a antiguidade fundaste a terra, e os céus são as obras das tuas mãos. Gente, aqui representa o Deus como Criador. Ele é o Criador de tudo. O verso 25 representa o nosso Deus. E para finalizar, no versículo 27 diz assim: porém tu és mesmo e os teus anos nunca terão fim. Deus, ele é imutável, meus queridos irmãos. Ele é eterno. Esse verso 27 fala muito da eternidade de Deus, que ele nunca muda, que ele é sempre o mesmo desde o começo. Então nós temos um Deus que mesmo passando-se os anos, as gerações, mas ele continua o mesmo, e as suas promessas também permanecem o mesmo também. Então esse Deus não muda, o que ele tem para a tua vida nunca vai mudar, a não ser que você queira viver outros planos, mas os planos que ele tem para você nunca mudou, nunca vai mudar, e é perfeito, é bom, aceite os planos que ele tem para você. Aleluia, encha seu coração com isso, com a certeza do que Deus te ama. E meu querido Lucas, nós temos dois irmãos do passado, nossos irmãos mais velhos, que viveram o Evangelho de Deus. Quem é eles? Nosso irmão Pedro e nosso irmão João. E o irmão Lucas vai salientar e explicar para nós um pouco sobre esses dois discípulos de Deus. Discípulos que o Senhor Deus os chamou, educou e batizou com o Espírito Santo para pregar a mensagem do Senhor. Louvado seja Deus por isso. Pode explicar para nós o que você entendeu, o que foi que Deus colocou no seu coração nesta manhã? Isso lá em Atos, no capítulo 5, do verso 12 até o verso 47, fala lá sobre as curas que os discípulos estavam agora operando, né? Estavam fazendo muitos milagres, muitos prodígios. Jesus já tinha subido para o céu, mas antes batizou eles com o Espírito Santo para eles continuar fazendo a obra, né? De fazer milagres e assim alcançar pessoas com o Evangelho. E aí a Bíblia fala em Atos 5 que eles fizeram muitos milagres, tantos milagres que as pessoas de todos os lugares vinham para até onde eles estavam para receber esses milagres. E outra coisa que eu achei interessante, professor, Pedro e João estavam tão cheios do poder do Espírito Santo que as pessoas traziam os enfermos, colocavam nas ruas para que quando Pedro passasse, a sombra de Pedro curasse aquelas pessoas. Olha só que poder tremendo, né? E isso pode acontecer conosco e vai acontecer conosco futuramente, se nós pedirmos e buscarmos a presença do Espírito Santo, assim como eles buscaram também. Isso eu achei tremendo. Sempre quando eu vejo esses relatos, eu digo, pode acontecer comigo, pode acontecer com o povo de Deus. É verdade. Que é o mesmo Espírito, é o mesmo poder, é o mesmo Deus, então não é diferente. E aí fala que os líderes daquela nação
vendo vários milagres acontecendo, eles começaram a ter ciúmes e inveja dos discípulos. Porque como os discípulos iam pregando a verdade, a tradição daqueles líderes estava sendo desmascarada. As pessoas estavam compreendendo que o que eles estavam ensinando era formalismo, era religião vazia, e eles agora estavam encontrando uma religião verdadeira que era do Cristo vivo. Não daquele Cristo morto, mas do Cristo vivo que ressuscitou, que subiu ao céu, que estava à destra do trono de Deus. Que essa era a mensagem que os discípulos pregavam. Era a ressurreição de Cristo, a salvação em Jesus. E teve um parágrafo do livro Atos dos Apóstolos, no capítulo 8, o primeiro parágrafo, que diz assim, ó, eu achei bastante interessante, eu gostaria de comentar também essa parte. A gente fica se perguntando por que aqueles homens daquele tempo abalaram o mundo todo. O que eles tinham que abalou o mundo todo? E aí o parágrafo inicia assim, ó. Foi a cruz, esse instrumento de vergonha e tortura que trouxe esperança e salvação ao mundo. Os discípulos não passavam de pessoas simples. Eles não tinham dinheiro e com nenhuma outra arma a não ser a palavra de Deus. Entretanto, na força de Cristo, eles saíram para contar a maravilhosa história da manjedoura e da cruz e para triunfar sobre toda a oposição. Sem honra ou reconhecimento terrestres, foram heróis da fé. De seus lábios saíam palavras de divina eloquência que abalaram o mundo. Então essa era a mensagem dos discípulos. Qual? A cruz. A cruz era a mensagem dos discípulos. Eles não tinham outra mensagem, era a cruz. Era a ressurreição de Cristo, era que Jesus tinha subido ao céu e que este era o prometido, era o Salvador de Israel, do povo de Deus. Pronto, essa era a mensagem que eles pregavam. Não tinha outra coisa. Não tinham dinheiro, eles não eram sábios, no sentido naquele tempo, né? Sábios de acordo com a visão daquele tempo, mas eles eram homens heróis. Aqui diz que eles eram heróis e que anunciavam a palavra de Deus com toda ousadia, não temia nada nem ninguém. Tanto que todos os líderes se levantaram contra eles, mas a gente vai no decorrer do estudo a gente vai entender o que aconteceu, né? E isso que o irmão Lucas está falando é muito importante. Mas eu queria destacar uma coisa muito importante que ele falou aqui sobre a eloquência. O que é eloquência? É capacidade de falar. Missionários da Escola de Profeta, vocês daqui uns dias estão indo para o campo. Nós temos que pedir ao Senhor Deus para que Deus coloque em nós, que nós peçamos para o Senhor, nos ensina a falar com esse espírito que os dois discípulos tinham. Falar, que fazia o que, irmão, quando ele falava? Quando ele falava, corações eram convertidos pelo poder do Espírito Santo e abalava o mundo todo. Tanto que Paulo, na época dele, ele disse que alcançou o mundo todo na época dele pregando o Evangelho. Então, se Paulo conseguiu naquela época dele, nós também podemos hoje através do poder do Espírito Santo. Amém. No entanto, eles falavam com tanta ousadia a palavra de Deus. Ousadia santa, né? Porque tem a diferença entre uma ousadia que não é santa e uma ousadia que vem de Deus. A ousadia que eles tinham era uma ousadia que vinha de Deus, era uma autoridade não terrena, mas que eles tinham recebido de cima, daquele que tem todo o poder. E um parágrafo que me chamou bastante atenção é que como a obra de Jesus era importante aqui, como tinha causado inveja, essas coisas nos judeus, nos sacerdotes, Satanás queria, o alvo principal que Satanás queria era o quê? Acabar com os dois, para que a mensagem dele não fosse transmitida por eles. No entanto, o Senhor Deus, como Deus, ele é bom com os seus filhos. Olha o que é que diz aqui no parágrafo Atos dos Apóstolos, capítulo 8, perante o Sinédrio. O parágrafo começa, os sacerdotes e príncipes. Diz assim, os sacerdotes e príncipes viram que Cristo era mais enaltecido do que eles. Ou seja, Jesus estava crescendo. E eles tendo inveja de Jesus, que Jesus estava crescendo. Ainda continua. Ouvindo os saduceus que não criam na ressurreição, os apóstolos declararam que Cristo ressuscitara dos mortos. Ficaram enraivecidos, compreendendo que se aos apóstolos fosse permitido pregar um Salvador ressuscitado e operar milagres em seu nome, a doutrina de que não havia ressurreição seria rejeitada por todos e aceita dos saduceus, logo se extinguiria. Os fariseus ficaram irados ao perceberem que a tendência do ensino dos discípulos era destruir as cerimônias judaicas e tornar de nenhum valor as ofertas sacrificais.
Eles ficaram, não, vamos acabar, não, Esses vai dar certo discípulos não. querem tirar nossa tradição, que há tanto tempo nós temos ensinado para o povo, mas era uma tradição vazia. Tradição que tudo já tinha sido cumprido. Não precisava mais oferecer o cordeiro, porque o cordeiro verdadeiro já tinha sido morto, mas eles ainda permaneciam em querer oferecer cordeiro, em querer ter aqueles rituais no santuário. Então, era uma religião que não mais preenchia o vazio no coração do ser humano. E os discípulos estavam pregando a verdade, eles não queriam, porque ia fazer com que o povo deixasse a tradição deles para seguir a verdade da palavra de Deus. A professora Maísa tem um comentário agora. Muito bem, Lucas e Leozinho. Só para vocês verem que a compreensão errada de uma situação pode trazer dificuldade para toda uma nação. Do que eu estou falando? Os pecados e defeitos de caráter não corrigidos destes homens, saduceus, judeus, tiveram a oportunidade, assim como os discípulos, de receber do Salvador condições para que houvesse mudança na vida deles. E então eles terem a mente clara para entender o porquê daquela pregação dos discípulos. Compreenderam a situação? Jesus veio para tentar tirar essa venda dos olhos deles. Mas essa venda só podia ser tirada caso eles estivessem livres do que atrapalhava de compreender. O que é que atrapalhava de compreender? Os pecados, os erros, aqueles costumes errados. Bom, Jesus foi para o céu e eles não tiveram mudança nenhuma. A pregação que Jesus fazia continuou. Essa pregação continuada continuou dando no coração deles a mesma raiva que tinha sido destilada contra Jesus. E eles então tomaram a mesma posição, um pouco mais acerbada, mais difícil, mais claramente contra os discípulos, contra a mensagem. Por quê? Porque eles não queriam aceitar uma mudança daquilo que eles não estavam entendendo. Eles não eram inocentes por não entender. Porque Jesus tinha dado a chance para que eles entendessem que aquilo que eles praticavam tinha passado, não tinha mais espaço dentro do trabalho ou daquilo que o Senhor Deus pedia. Aliás, nunca tinha tido espaço a quantidade de ritos que eles tinham inventado. Mas o matar cordeiros tinha sido pedido pelo próprio Deus, mas tinha um prazo para terminar. E era isso que Deus queria, que os discípulos falassem e que eles também fossem porta-vozes para o mundo. Que um tempo tinha acabado para iniciar outro. Que o Senhor Jesus já tinha feito a parte que cabia a ele. Então agora os filhos de Deus tinham que fazer aquela outra parte, que era que os discípulos estavam fazendo, para continuar a mensagem do Evangelho. Mas meu ponto é, eles não permitiram que o Senhor Deus limpasse da alma o que atrapalhava eles entenderem a mensagem. Portanto, ao não entender a mensagem, eles continuaram contra pessoas. Está entendido isso? Não é só contra a mensagem, é contra pessoas. Tomando atitudes injustas. Por quê? Por causa de seu próprio pecado, de sua própria ignorância, de não entender aquilo que está sendo pregado. Muito bem, o que a professora Maísa salientou é muito importante. Então outro parágrafo que eu achei bastante interessante é que fala que no livro diz que até ali todos os esforços feitos que eles tinham feito era para reprimir a mensagem dos discípulos, era para impedir que eles falassem isso. E aí o que foi que eles fizeram? Prenderam João e prenderam Pedro. Vamos colocar eles na prisão, vamos calá-los para que eles não fiquem falando essas coisas, para que o povo não passe a acreditar neles. Só que o nosso Deus, quando há pessoas que se opõem contra a sua obra ou contra os seus servos, ele se levanta e defende os seus. E foi justamente isso que aconteceu. A Bíblia fala lá no capítulo 5 de Atos que Deus enviou um anjo, esse anjo entrou dentro daquela prisão, o anjo nem abriu porta nem nada. Só para mostrar como é que é. O anjo nem abriu porta nem nada. O anjo entrou, tirou Pedro, tirou João. E João e Pedro, depois de sair da prisão, foram lá para os irmãos e contaram como é que foi o livramento que Deus deu a eles. No outro dia, os líderes disseram, tá bom, vá buscar aqueles homens. A gente vai trazer eles para eles serem julgados e para a gente impedir que eles, proibir que eles falem dessas verdades. Só que quando o capitão foi lá na prisão, os soldados estavam na porta, a porta da prisão estava fechada. Só que quando abriram a porta da prisão, cadê os presos? Não estava mais. Estava a mesma coisa que eles tinham feito. Estava tudo normal. E aí eles foram
chegaram lá para esses líderes e disseram, eles não estão mais lá. E onde é que Pedro e João estavam? Tava lá pregando. no templo. Estava lá no templo pregando. Isso para mostrar que quando aqueles que são chamados por Deus, mesmo diante de oposições, eles não deixam ser intimidados, ou eles também não se abalam, porque eles sabem quem os chamou, eles sabem de qual autoridade eles estão revestidos. É por isso que eles saíram, e por isso que eles foram pregar. Talvez eles poderiam ter ficado escondidos para não ser presos, ou poderiam não ter mais falado do Evangelho, mas aqueles que são chamados por Deus não conseguem ficar calados. Os que são escolhidos e chamados pelo Senhor não conseguem ficar sem falar deste amor tão grande que Jesus teve por cada um de nós. Um verdadeiro chamado, né? Verdadeiro chamado. Eles tiveram a certeza daquilo que eles aprenderam do Senhor Jesus aqui na Terra. Mas olha que interessante isso que o meu irmão Lucas explicou. Para pensar vocês. 2 homens na prisão, ali. E o Senhor Deus manda um anjo. Aí mostra a promessa, como Deus nos ama. O amor de Deus, o amor de Deus pelos seus filhos. Olha, aquele que está envolvido no trabalho de Deus pode ter a certeza absoluta que Deus vai estar cuidando, Deus vai estar protegendo. Que amor maravilhoso é isto. Aí que acontece, como ele salientou aqui, um anjo vem do céu e manda eles pregar lá no templo. Eu acho interessante, irmão Lucas, que toda hora ele estaria no templo. Isso. Pregando. Sempre que desejo que eles tinham. Que Espírito Santo possuía esses 2 discípulos de pregar a mensagem que Deus confiou para eles. Professor, eu posso ler esse parágrafo que diz assim, ó. O Deus do céu, o poderoso governador do universo, tomou em suas mãos a questão do aprisionamento dos discípulos. Deus mesmo tomou nas mãos dele essa questão da prisão dos discípulos. Mexeu com os meus servos, eu agora me levanto e vou defendê-los. E aí fala também que, pois homens estavam a guerrear contra a sua obra. Eles estavam a guerrear não só apenas, como a professora Maísa falou, eles estavam se opondo tanto à obra como às pessoas. Mas eles estavam se opondo também, principalmente, ao dono da obra, que era Deus, se opondo ao próprio Senhor do Universo. E aí Deus diz, agora eu vou me levantar e eu vou mostrar o poder que eu dei a esses meus servos e vou libertá-los. Porque minha palavra, ela não morre, ela não volta vazia. Mas só que é interessante, Lucas, que lá no livro Profecia, na página 84, diz que vai acontecer nos tempos de hoje. Isso que aconteceu com os discípulos. Só que vai acontecer pior ainda. Por isso que nós temos que buscar o batismo do Espírito Santo todos os dias, para que o Senhor Deus coloque no nosso coração o desejo de buscar Ele cada vez mais. No parágrafo começa, essa profecia tem sido cumprida. Essa profecia aí que fala o livro é aquela que Jesus disse assim, que vocês serão perseguidos, que vocês serão levados diante de tribunais, diante de autoridades, e que vocês serão lançados em prisões. Essa profecia que Jesus disse aconteceu com os discípulos e acontecerá com cada um de nós daqui para frente. A mesma perseguição que veio para com os discípulos vai acontecer com o povo de Deus nos últimos dias, que é o qual nós estamos vivendo agora. Então, essa profecia, pode continuar, professor, essa profecia tem sido cumprimento de modo notável. Pode continuar? Pode. Essa profecia tem sido cumprida de modo notável. Toda indignidade, toda injúria, toda crueldade que Satanás podia instigar o coração humano a imaginar tem recaído sobre os seguidores de Jesus. E isso será de novo cumprido, pois o coração carnal está ainda em inimizade com a lei de Deus e não se sujeitará a seus mandamentos. O mundo não está hoje em maior harmonia com os princípios de Cristo do que esteve nos dias dos apóstolos. O mesmo ódio que motivou o clamor, crucificam, o mesmo ódio que levou à perseguição aos discípulos, ainda atua nos filhos da desobediência. O mesmo acontecerá com cada um de nós futuramente. Agora, Lucas, ao olhar para esses discípulos, João e Pedro, isso nos enche o coração, não é? Nos dá a alegria de viver cada vez mais o Evangelho do Senhor Deus. Mas só o que fazia com que ele consistisse com tanta essa força? Era a união que eles tinham com Deus, a união com o Espírito Santo e a união com Jesus. Era o que dava força para eles continuarem. Levavam chicotada, mas voltavam a pregar. Eram presos, mas depois voltavam a pregar de novo. Então era um povo que não desistia, porque eles acreditavam na causa e acreditavam no dono da causa, que tinha morrido por eles e agora estava no céu, intercedendo por eles também. E isso é muito lindo para nós, para você de casa que nos assiste,
que você possa encher seu coração de muita paz, muita tranquilidade naquilo que o Senhor Deus explanou para nós durante essa manhã. E nós queremos, já começamos a finalizar, e eu queria ler esses 2 parágrafos que encheu meu coração para nós que estamos nos últimos tempos da história da Terra, e Deus tem nos orientado muito a respeito de como viver os últimos tempos da história desse mundo, e pela graça de Deus, Ele nos fortalece com os testemunhos dos nossos irmãos passado, e isso nos deixa com o coração cheio de alegria, com convicção. De querer viver as mesmas coisas que eles viveram, né? E você de casa, possa encher o seu coração com esse parágrafo aqui que diz assim, ó: os que confiam no Senhor serão como um monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Como estão os montes à roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora e para sempre. Libertará suas almas dos enganos da violência, e precioso será o seu sangue aos olhos dele. Continua: o Senhor dos exércitos os amparará. E o Senhor seu Deus, naquele dia, salvará como o rebanho do seu povo, porque como as pedras de uma coroa, eles serão exaltados na sua terra. Louvado seja Deus. Encha com seu coração com esses 2 textos. Que Deus te abençoe, você que está em casa. Que o dia de hoje você possa pensar: Senhor, me ajude a espalhar a mensagem. Você diz: mas como é que eu vou espalhar a mensagem do Senhor? Compartilhe esse vídeo. Mostre para outras pessoas que Deus está prestes para voltar. Que o Senhor Jesus nos abençoe e enche o nosso coração. Amém. Vamos orar, irmão Lucas? Vamos. Oremos. Querido Pai, eterno Deus, graças te damos, Senhor Jesus, por mais um dia que o Senhor Deus nos concedeu. Queremos te agradecer pela saúde, pela bondade, Obrigado, Senhor. pela tua mensagem que colocou no nosso coração, Senhor. Amém. Meu Deus, tudo que é de miséria, tira da nossa vida, Senhor. Tudo aquilo, Senhor Deus, que Deus possa nos purificar, nos dá um coração, assim como a Rebequinha fala, Senhor, um coração limpinho, Senhor. Em nome de Jesus, nos batiza com teu Santo Espírito, assim como o Senhor derramou sobre esses apóstolos, de viver, meu Deus, o teu Evangelho, de estar pronto, sem desistir, mas viver aquilo que o Senhor Deus colocou no coração deles, Senhor. Derrama isso dentro de nós, o desejo, Senhor Deus, de nós podermos estar constantemente clamando diante do céu a presença do Santo Espírito, meu Deus. Nos abençoe durante o dia de hoje, abençoe cada um que está aqui, Senhor Deus, os detox que estão aqui conosco, Senhor Deus, fazendo tratamento, que teus santos anjos estejam ali naquele centro de vida, Senhor. Nos abençoe durante esse dia, enche o nosso coração com a esperança e a certeza da vitória que o Senhor Deus há de dar para cada um de nós. E é em nome do teu santo Filho amado Jesus. Amém. Amém. Como é que se diz, Lucas? Que você tenha um bom dia e até amanhã. Até amanhã.